Positivo, deputado Davidson. Positivo operante. Passamos ao próximo inscrito. Entre os presentes, deputado Bebeto. Senhor presidente. Vossa Excelência dispõe do tempo de 15 minutos, que eu tenho certeza serão bem aproveitados por Vossa Excelência e esclarecedores para todos nós. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, esta PEC 287 tem se transformado num verdadeiro embuste por parte do governo, que apresenta à sociedade brasileira a construção de uma mentira. E a escolinha que foi montada a escolinha do ministro da Fazenda, que foi montada para que os Rolandos Leros pudessem repetir a exaustão aquilo que o próprio professor não consegue explicar, tenta, nesta comissão e no plenário, iludir a própria sociedade, associando um esforço de um professor que não sabe, e teve aqui por diversos momentos, concluir explicativamente os dados que esta própria comissão reclamou para fazer um juízo de valor em relação ao conteúdo da proposta por ele apresentada, e ele transforma, com todo respeito, parte dos senhores deputados em verdadeiros Rolandos Leros, que chegam aqui, falam, mas não conseguem explicitar claramente o que pensa, já que o professor também não é bom e não foi fundamental para o aprendizado dos seus respectivos alunos. Eu estou dizendo isso, meu caro deputado Arlindo, até na conversa com Vossa Excelência, porque a primeira justificativa apresentada pelo governo como fundamento justificador da proposta de reforma seria o déficit da Previdência. E que este déficit da Previdência, se não for estancado, ele concorre para o estouro da dívida pública, promovendo uma relação PIB-dívida pública, inviabilizando, portanto, a capacidade de o Brasil continuar a merecer ou atrair novos investimentos, que isso colocaria em risco, portanto, o potencial do próprio país de atrair novos investimentos. É uma verdadeira mentira, senhor presidente, senhores e senhoras deputados. Primeiro, nós temos que esclarecer. O que nós aqui debatemos e inquirimos em diversos momentos ao próprio ministro da Fazenda e aos representantes do governo, foi que eles pudessem claramente estabelecer um debate, primeiro, em torno do financiamento. Ora, o governo veio aqui por diversos momentos, ministro da Fazenda e tantos outros representantes, mas não conseguiam uma explicação mínima apresentada a esta comissão entre o conceito de seguridade. E por que nós fizemos isso? Porque nós temos, além do conceito de seguridade estabelecido na Constituição, e mais do que isso, nós temos o Fundo Geral de Previdência, que exige que todas as receitas previdenciárias, elas possam, essas receitas, terem uma contabilização no Fundo Geral de Previdência. Ora, esta exigência não tem sido respeitada por este governo, como de fato outros governos também não respeitaram, mas a extensividade dessa medida reclama minimamente que nós tenhamos lealdade com o povo brasileiro na prestação das informações sobre as diversas contribuições da Seguridade. E o que é que faz o governo na construção desta mentira, na construção do déficit para apresentar uma mentira à sociedade? É que ele resolve apenas contabilizar os recursos decorrentes da contribuição de trabalhadores e da contribuição patronal, expurgando as demais fontes orçamentárias, e elas não são internalizadas, não são contabilizadas no próprio Fundo Geral de Previdência. Ora, e quando você, então, analisa o resultado geral, né, de tudo que é pago pela Previdência em relação ao orçamento, é claro que se você só contabiliza folha de pagamento e só contabiliza contribuição de trabalhadores em relação às despesas previdenciárias, você encontrará um resultado menor do que aquele que deveria se alcançar se todos os valores
como a COFINS e todas as outras fontes orçamentárias fossem internalizadas no Fundo Geral para compor, portanto, o orçamento da Seguridade. E aí se tem, portanto, uma verdadeira mentira que se constrói para engabelar a sociedade e iludir, né, numa associação espúria do governo com setores da imprensa. Então, esta é a primeira questão que eu gostaria aqui de colocar, senhor presidente, neste debate. E a segunda discussão, senhor presidente, que nós trazemos ainda sobre o financiamento, é que o governo, nós não vemos uma palavra do governo, mesmo reconhecendo a inexistência de qualquer déficit, porque pela contabilização que nós fazemos da Seguridade com todas as fontes orçamentárias, deveríamos ter, como de fato tivemos o ano passado, era um superávit de 11 bilhões. O governo, ainda que quisesse combater estes argumentos, deveria ter a lealdade de combatê-lo com números, e aqui ele não faz. Quando nós pedimos que o governo apresentasse os dados do cálculo atuarial para servir de substrato para a informação dos senhores e senhoras deputadas a um juízo de valor, e esses dados se fizessem acompanhar dos microdados, para que nós pudéssemos analisar o conteúdo da proposta de modo integral, o governo se furtou a este debate, não ofereceu à comissão nem o cálculo atuarial do impacto e muito menos os microdados. Em como, então, você estruturar uma proposta sem esta informação básica? Esta comissão comete, ou mesmo o relatório, está a cometer um estelionato, porque o próprio programa de trabalho apresentado pelo relator, que trouxe como parte do plano de trabalho um seminário internacional com estas experiências internacionais, deputado Arlindo, nós ouvimos de experiência do Chile, de tantos outros países, dizerem alto e em bom tom ao senhor relator e ao presidente e a todos nós que lá estávamos, que uma reforma que não pudesse dispor desses dados não era uma reforma segura, não seria uma proposta de reforma confiável, seria apenas um número sem justificação, porque poderia dar mais à frente em um problema para a própria economia brasileira. Ora, se ele ouviu essas experiências e não as traduziu, de modo a apresentar um relatório substantivo, considerando inclusive essas experiências internacionais, o que nós temos é um estelionato dos dados em relação àquilo que desejava e que deseja os senhores deputados e deputadas para ter a certeza do que poderia ou não votar em torno, né, da proposta apresentada e do relatório que foi aqui indicado pelo senhor relator. Mas mais do que isso, ainda em relação aos dados, até o governo diz, quando nós cobramos a cobrança dos principais devedores, que a dívida ativa está em mais de 400 bilhões, o governo diz que não pode contar com estes recursos para poder equilibrar os recursos previdenciários, equilibrar, portanto, a conta previdenciária, o orçamento previdenciário. Ainda que ele não pudesse recuperar, e diz o secretário Marcelo, de alto poder de retorno em médio e longo prazo teria 50%, ainda que o governo dissesse que imediatamente não poderia, ele teria o direito, ele teria a obrigação moral, porque isto é moral, não seria qualquer outra razão, era no mínimo uma obrigação moral de cobrar os devedores, de ter uma linha sequer neste relatório, o que nós não vemos, o que nós não lemos neste relatório. Então, no mínimo, não tem moral para cobrar aos trabalhadores e à sociedade aquilo que o governo moralmente, por seu relatório, que é escrito pelo próprio relator como orientação de governo, não faz com os principais devedores da própria Previdência. Portanto, esses dados relativos ao financiamento, o governo não enfrenta o debate aqui porque não tem argumento e tenta, na construção da mentira, vender essa mentira à sociedade com um filmezinho que passa a cada momento, dizendo que é preciso, e veja o papel que faz o ministro Meirelles, com aquela dancinha parecendo um papagaio de pirata,
dizendo naquela dancinha dele, é melhor, eu deveria ter uma previdência, uma aposentadoria que eu queria, mas não teria o dinheiro para pagar. Ora, pelo amor de Deus, Meirelles, o seu papel é outro, é de cumprir, de organizar a economia, a macroeconomia, para retorno dos investimentos, e não se prestar um papel da mentira que está sendo apregoada à sociedade brasileira. Não dá para a gente aceitar, presidente. Portanto, do ponto de vista do financiamento, aqui nós debatemos a exaustão e não teve uma palavra do governo que pudesse justificar as cobranças ou mesmo entregar os dados que nós reclamamos durante este período. O conteúdo da proposta, ele é perverso. O relatório, ele piorou, né, o texto original. Se nós formos analisar a idade mínima, se propõe 65 anos para homens, 62 para as mulheres. E diz o relator que fez um esforço hercúleo. O relator chega a dizer, de forma jocosa, na imprensa, qual é o problema de alguém se aposentar com 65 anos? Tem algum problema? Não tem, porque talvez ele não tenha enfrentado a forma, a organização e a qualidade do trabalho no Brasil, ainda hoje, para saber o que é trabalhar 8, 12 horas na área da construção, no campo, na área metalúrgica. Talvez ele não tenha enfrentado este sacrifício. Por isso, ele jocosamente dá entrevistas dizendo e perguntando se tem algum problema um homem se aposentar com 65 anos e uma mulher com 62 anos. Quando trata dos servidores, ele trata os servidores e muitas carreiras de Estado como se fosse um benefício e não uma decisão republicana deste país, dos próprios constituintes originários e de um conjunto de novas medidas que foram feitas à própria Constituição, de modo a garantir para as forças de segurança pública, que têm vida ativa média de 56 anos, 56 anos, e ele propõe a idade mínima de 55 anos. Como é que um homem, um policial militar, vai combater o tráfico nos morros do Rio, correndo atrás de bandidos que são cada vez mais jovens? Como? Você pega um servidor, a regra de transição foi piorada, senhor presidente. Aqueles que até 31 de dezembro de 2003 poderia ter paridade e integralidade, ele agora acaba. O que é que ele faz? Provoca uma perversidade com os servidores públicos, dizendo que isso é para produzir um equilíbrio e o desequilíbrio da Previdência também tem como fundamento o regime próprio. Ou seja, é uma maldade contra os servidores públicos o que está a se fazer. Quando vamos analisar o relatório para a agricultura familiar, como afirmou ainda há pouco o deputado Davidson, ele faz porque não conhece o campo, a própria cidade dele. Vamos fazer uma pesquisa na cidade do relator, em Bom Jesus da Lapa, que tem uma atividade rural, é um polo de produção de banana. Vamos fazer em Guanambi, para ver qual é o apoio que tem o deputado em relação ao que ele diz sobre o homem do campo. O que ele propõe aqui é acabar com a contribuição que é familiar para a agricultura familiar, em que se contribui com 2,1% e transformar em uma individualização. Ora, o homem e a mulher do campo, a agricultura familiar, responsável por a segurança alimentar neste país, 70% da produção é garantida por estes homens e mulheres da agricultura familiar. Impor a este setor uma individualização da cobrança, quando muito dessas produções são incertas mensalmente, é você aprofundar a pobreza no campo, é você penalizar essas famílias. Ora, se tem alguns desvios, há inteligência suficiente para que o governo possa estabelecer procedimentos para combater os desvios, mas não podemos, a despeito de um ou outro desvio, você prejudicar milhões de brasileiros e brasileiras que vivem da atividade agrícola e que sustenta a cadeia alimentar brasileira, impondo este sacrifício aos trabalhadores agrícolas no nosso país. Quando se trata, senhor presidente, portanto, das categorias especiais, volto a ela, dos professores, é uma outra imposição desnecessária. Portanto, no nosso entendimento, para concluir, este relatório não deve merecer
o apoio nesta comissão, o apoio no plenário, porque ele foi rejeitado sobejamente pela sociedade, que em pesquisa de opinião, hoje, se ela fosse aplicada, se ela for aplicada, serão mais de 80% da população brasileira que rejeita essa reforma da Previdência. Portanto, a nossa posição, a posição do PSB, nesta comissão, encerra, presidente, e a minha posição própria, será de enfrentar o debate e, na votação, encaminhar contra o relatório do relator.